Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha sogra, meu sogro, aproveitando aqui uma chácara dentro da cidade, uma cidade pequena aqui perto da minha cidade. Mas aí sempre vem umas lembranças na cabeça da gente, algo que vai marcando a gente. Que é no ponto de vista de você olhar para sua história e sua trajetória. Aqui, ó, você olhar bem aqui, ó. Ali tudo é chácara, ó. Tá vendo? E no fundo ali parece uma cidade, assim, você tá dentro da cidade, mas no cantinho ali tudo é uma chacrinha. Lá no fundo. Aí entra do lado de cá e a casa da minha sogra é ali, ó. Mas lá no fundo tudo é uma chacrinha. Aí tá fazendo pamonha, tá comemorando. E eu fico lembrando o seguinte, as escolhas que a gente faz na vida da gente, que muda a maneira de você pensar. Quando eu comecei mesmo, eu sempre conto meus conteúdos, eu comecei há 10 anos atrás, 12 anos atrás, mas foi quando eu conheci a loja de roupa de preço único, porque eu comecei mesmo há 23 anos atrás. E sempre eu tive vontade de empreender, de buscar. Às vezes talvez você nem sabe o que você quer fazer, o que você quer buscar. Você se lança e começa a sua trajetória. E quando eu comecei mesmo há 23 anos atrás, eu comecei com uma loja de cobranças. E essa loja de cobranças, ela foi o meu primeiro passo depois de ter casado. Você fica buscando prosperidade, você fica buscando algo melhor, né? E eu já de então, no primeiro momento, eu sempre eu evitava a questão de você trabalhar no curso para você trabalhar para terceiros ou você tá trabalhando em órgão público, porque ali você pode colocar o máximo de capacidade que você tiver, que você não adianta, você não vai ser reconhecido, porque esse é o sistema. O sistema brasileiro é assim mesmo, ele funciona dessa forma, ele não te dá possibilidade para você se desenvolver nessa questão, não dá. Ele te trava, ele não deixa você desenvolver pela sua capacidade de QI, de facilidade com o comércio. Então isso já, no início, já me travava, porque eu sou filho de professor, a gente via isso muito. Minha mãe é uma mulher muito talentosa, que buscava, mas sempre ela era inibida porque não podia se desenvolver. Isso não deixava, engessa a pessoa em si. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje eu viajo muito, hoje eu busco muito meus negócios, trabalho no automático, mas a gente tem uma história. Eu fico vendo hoje uma viagem, qualquer viagem que você faz, hoje você gasta 100, 200 reais só de petróleo e essas facilidades. E eu viajo constantemente. E isso me levou a pensar justamente isso, sabe? Porque 100 reais naquela época fazia falta para mim. Porque se eu fizesse uma viagem, se eu gastasse 100 reais de petróleo, ou se eu deslocasse, fizesse fazer algo, você tem que chegar na casa, você tem que ajudar, você tem que ajudar a comprar um óleo, alguma coisa assim. Isso fazia falta. E isso me trouxe a lembrança. Ou faltava um gás na semana, que aí você tinha que planejar. Se você saísse daquele programado, ele poderia na semana fazer alguma falta para você. Ou ter que comprar um gás, ou ter que comprar um remédio. E te engessava de você estar buscando, sabe, lazer, diversão. E hoje aqui na minha sogra, eu lembrando disso, né? Como que as coisas mudam. Mas por quê que elas mudam? Porque você busca mudança. Quando você quer buscar mudança. E eu vinha 23 anos atrás, quando eu comecei meu primeiro negócio, aí não deu certo, aí eu montei o outro negócio, aí fui prosperando, fui modificando, fui ampliando, aí não deu certo o primeiro, o segundo, o terceiro negócio. Foi quando eu conheci loja de roupa de preço único que me deu uma segunda visão. Mas hoje eu estou mais para falar sobre a questão de escolhas que a gente tem. Hoje eu me encontrando aqui nessa situação, eu lembrei que muito eu poderia ter insistido lá atrás e ficado da maneira que eu estava. Porque questão de comodismo, questão que é natural, né?
de conforto daquele momento, você está ganhando aquilo ali, você está ficando daquela forma e ficando engessado com aquilo. Então, me vem na lembrança justamente isso, que tudo na vida da gente é questão de mudança e de hábito. E hoje é diferente. Hoje é diferente porque hoje eu já passei por todas as fases, né? Passei pelos negócios e vi que realmente empreender diferencia muito você. Empreender faz você buscar o melhor de você, faz você experimentar as situações. Quando você abre um negócio, você fica aberto às oportunidades. E as oportunidades, aí você que vai buscar aprender, aproveitar bem aquele momento. E hoje eu vejo que quando eu olho para trás, eu vejo as dificuldades. Se eu tivesse ficado lá atrás e não tivesse buscado a melhora, buscado pensar mais no meu lazer, pensar mais no meu dia a dia, pensar mais na minha vida, para me dar condições para minha família, eu teria ficado parado realmente da maneira que o sistema queria que eu ficasse. O que o sistema queria que eu ficasse? Porque o sistema é assim, ele quer que você fique da maneira dele. Que é o quê? Nas escolas ensina que você tem que ter aquele conforto, né? O que seria o conforto? Você estudar, fazer um concurso, buscar uma estabilidade, que até então aquela estabilidade ela é momentânea, mas é ilusória, porque você fica da maneira que eles acham certo para você. Eu falo porque eu sou filho de professor, eu tenho 2 cursos superiores que a todo momento eu nunca quis aproveitar assim, eu nunca quis aquilo para mim. Porque eu queria mais, eu queria as oportunidades que que o comércio em si nos trazem. Mas quando eu me lancei sem experiência nenhuma. Eu era um rapaz de 20 anos, 22 anos, quando eu comecei a empreender lá atrás, há 23 anos atrás, eu tinha 23 anos atrás, isso mesmo, que hoje eu estou com 45, eu tinha 20 e poucos anos. Então, você já é obrigado, porque a maioria das vezes, ainda mais você que mora em cidade menor, você é obrigado a aceitar aquilo que vem para você. Ou um emprego ali no município, ou um emprego ali na cidade que seja pequeno, ou um emprego no estado, ou um concurso. Então, se você pega aquilo e você vive dentro daquele padrão, você costuma. Você passa a aceitar aquilo como prioridade para você. Mas aí você também tem que aprender a viver dentro daquela realidade. Você tem que aprender a viver dentro daquilo que está te passando. Você vai viver dentro daquilo, dentro daquele tal normal que é. E eu nunca aceitei. Eu sempre fui aquele filho rebelde. O que é o filho rebelde? Eu não aceitava o comum. Até alguns momentos eu achava que eu era diferente, mas não é que eu era diferente, eu queria algo mais. E o que poderia dar algo mais, proporcionar algo mais para a gente, não era aquilo que eu via, que aquela estabilidade ilusória. Era você se lançar no mercado e buscar. Porque ali você está buscando oportunidade, você tá aberto às possibilidades. Você está aberto aos riscos? Sim. Mas eu comecei sem experiência nenhuma. Eu atravessei esse período todo, porque na realidade eu estou com mais de 20 anos que eu estou no comércio. Mas agora que eu acertei mesmo, tem 10 anos, que foi com loja de roupa de preço único. Por quê? Porque justamente ela é o contrário daquilo quando eu comecei. Quando eu comecei com agência de cobranças, minha tia advogada, e aí eu e um primo meu de sócio, e fui indo, trabalhei 1 ano, 2 anos, vi que aquilo não era muito legal, não gostei muito, porque você passava muitas dificuldades, muitas vergonhas algumas vezes, porque não era o meu ramo, eu queria era buscar resultado, não problema. Porque toda cobrança é um problema. Aí logo depois eu fui para uma lanchonete e fui vendo as possibilidades do negócio, que eu poderia aplicar o meu conhecimento, ou desenvolver um conhecimento, porque até então eu não tinha conhecimento, eu fui desenvolvendo. Então nós estamos falando, hoje eu estou com 45 anos, mas eu tenho 20 e poucos anos de estrada de comércio. Até começar a engrenar. O que é começar a engrenar? É começar a acertar, é começar realmente a deslumbrar um resultado certo.
Mas isso tem uma estrada, que essa estrada, ela faz com que você, se desenvolva, você é obrigado a desenvolver. Então, é muito natural que quem mora no interior, ou a pessoa que está começando, ou casou novo, foi o meu caso, eu casei com 18, 19 anos, você tem que pegar aquilo que está para você, que aparece. É aquilo que aparece de oportunidade. Então, e nem sempre é o que você tem, quer ou necessita ou busca. É o que tem do momento. É o que tem do momento. Então aquilo faz com que seja a única opção sua. Mas o tempo foi passando. E eu fui entendendo o jogo. Eu fui aprendendo a jogar. Fui aprendendo a ver que as possibilidades realmente... de vez em quando você vai estar ouvindo um barulhinho aqui, porque é normal. É um domingo, aqui na cidade da minha sogra, que é uma cidade pequena, mas o pessoal geralmente está nas portas das casas, tá batendo papo ou está fazendo alguma festividade nas casas. Então eu fui entendendo o jogo, eu fui vendo que mesmo sendo algo diferente, que você tinha que estar buscando experiência, o comércio em si é algo que traz mais possibilidade, porque ele te dá uma garantia diferenciada, dá margem de lucro melhor. Quanto mais o tempo ia passando, mais eu ia entendendo o processo, o jogo. Eu via que valia a pena jogar. Eu via que era interessante jogar. Que o jogo é para quem tem coragem de jogar, quem quer buscar mudança. Mas em alguns momentos eu achava que eu queria aquela segurança, que era a minha lanchonete, a minha loja de celular, ou minha loja de embalagem que eu tive. Eu ficava iludido, porque você está no meio, nós somos produto do meio. Aí as pessoas, não, mas você está bem, você já tem tal coisa. Não, mas aquilo para mim não era o que eu queria. Eu queria mais. Eu queria que realmente eu tivesse condições de viver o que eu vivo hoje. Que era eu quero viajar, vou viajar. Hoje eu vivo muito, eu viajo muito, eu busco as coisas diferentes, eu tenho um investimento diferente, mas porque eu lutei e busquei. Porque se eu aceitasse até então, eu teria vivido, eu estaria vivendo aquela realidade. E aquela realidade, ela, hoje, eu olhando pelo retrovisor da vida, não era o que era interessante para mim. Não era. Não era o que era interessante, porque, sim, você tem as suas responsabilidades. Eu sempre, tudo que eu tenho, eu tive que buscar. Eu nunca tive facilidade na minha vida. Eu sou igual a qualquer um de vocês, não tive. Eu só não aceitava que aquilo fosse daquela forma. Eu não aceitava. Eu não queria para mim, porque eu via a minha volta, o que acontecia. Eu era muito perceptível, sempre eu busquei muito. E até eu entender o mecanismo e o jogo, porque empreender é um jogo, você tem que ter uma disciplina. Hoje eu falo isso na altura dos meus 45 anos, 20 e tantos anos de estrada na área empresarial, e que eu só comecei a acertar depois de uma altura, depois de 15 anos quando eu iniciei, há 10 anos atrás, quando eu comecei a entender o jogo. Pela experiência que eu tinha, eu fui aplicando, eu fui replicando, eu fui cada vez mais direcionando a minha ideia e a minha experiência. E fui aproveitando e potencializando aquela situação. Porque se eu não tivesse a coragem de ir contra o sistema, que era me empregar, eu sempre fui o primeiro, primeiro ou segundo da minhas turmas, faculdade, escola, tudo. E quando você tem esse perfil, aí as pessoas querem que você vire funcionário público, querem que você... Não, mas você tem que fazer um concurso, você tem que concorrer a tal vaga, não. Mas isso não me encantava. Eu tinha que pegar essa facilidade que eu tinha e aplicar em algo que realmente me desse retorno. Hoje eu vivo aquilo que eu sonhei há 20 anos atrás. Mas por que eu estou aqui? Porque eu fiz uma escolha. Você acha que a todo momento foi fácil? Teve um momento nessa estrada que eu tive a oportunidade de sair e arrumar realmente uma estabilidade ilusória. Eu tive essa oportunidade, mas mesmo assim eu tive que ir até algumas vezes contra a minha esposa. Eu não aceitava, não quero, vou continuar aqui, até quando eu me deparei com esse negócio que é a loja de roupa de preço único. Porque os negócios que eu mexia
A maioria vendia fiado e você tinha que estar com o dinheiro na mão dos outros. Na hora de você montar, você gastava aquele dinheiro todo. Chegou um ponto que eu pensava, gente, não é isso que eu quero para mim, não. Você ia fazer um investimento, você tinha que se capitalizar, ficar sem dinheiro. No final do mês você tinha dificuldade. Falei, não, eu sei que tem um modelo de negócio. 94, quando mudou, que aí mudou a moeda, que as coisas começou a ter estabilidade, na realidade foi em 91 para 92, né? Mas quando começou a engrenar em 90, não é 94, acho que é 94 mesmo. Quando teve a mudança, que começou o plano real, começou a estabilidade, começou a ter um novo plano de negócio. Aí eu comecei, com a experiência que eu já vinha de outros negócios, eu comecei a deslumbrar, ver uma metodologia, algo novo que poderia estar, esse modelo de negócio, mesmo eu não conhecendo que era loja de roupa preço único, eu poderia estar desenvolvendo algo novo. Quando eu entrei para dentro, que eu já vinha de uma quebradeira, eu entrei para dentro com pouco dinheiro, que era o meu único recurso, e eu até pensava que eu nunca mais, depois que eu saí do meu último negócio, que eu quebrei, que é a loja de 99, eu pensava que eu não tinha condições nem psicológicas de começar algo mais. Eu não teria, ó, sobrou para mim menos de 12 mil reais, foi quando eu comecei a minha primeira loja. Eu tinha uma moto e tinha uma reservinha, vendi o que eu tinha e comecei minha loja. Só que tudo é diferente, é um tipo de negócio diferente, trabalha no automático. E isso foi me proporcionando, ele foi me dando condições para mim começar a viver o que eu queria. Montei a primeira loja, depois eu montei a segunda loja, depois a terceira e depois a quarta loja. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Hoje é diferente, hoje eu vivo um resultado de um sonho que eu vivi lá atrás. Todos nós podemos plantar em nós pensamentos de projeção de crescimento. Tudo está em nós. Se a gente deparar com dificuldade, que é normal a gente viver. Não vem falar para mim que todos vocês que estão me vendo aí, vocês viveram só felicidade e não tiveram angústia e decepções. Agora é como a gente encara isso. Você tem que ter um norte para você seguir, mesmo que você não tenha o seu norte definido, mas você sabendo aonde você quer chegar, o padrão que você quer viver e como você quer viver, você definir algo. Hoje eu via, todo final de semana eu saio, até meio de semana eu passeio. Eu estou vivendo o meu sonho, mas porque eu acreditei, eu tive que ir buscar. Hoje o meu 100 reais que antes no início lá fazia falta, eu tinha medo de passear, segurava. Teve um momento que eu fui chamado até de pão duro, que eu era muito seguro. Mas não é que eu era seguro, que eu sabia que qualquer tanto que eu tirasse fazia falta. E eu estava me planejando para mim dar um próximo passo. Porque a oportunidade, pessoal, passa na porta da gente várias vezes, talvez, ou uma vez que você está... Várias vezes, mas uma vez que eu sempre falo que é a hora que o cavalo passa arriado, é a hora que você está preparado. E eu sempre quis me preparar tanto na parte psicológica como na parte financeira. Que a hora que ela aparecesse, eu montava para cima e eu mudaria a minha vida. E eu sei que hoje a realidade de muitos nós brasileiros, é muito, a maioria, 90% dos brasileiros, eles vivem uma dificuldade, porque é o nosso país, é o país que a gente vive, e a gente tem que amar isso aí, desenvolver dentro dessa metodologia. Mas mas a pessoa só chega lá se ela tiver condições, ou tiver uma ajuda de alguém, não. Depois da moeda estável, dentro da sua capacidade, dentro da sua vontade de buscar, aparecer oportunidade para que a gente cresça. E a gente cresça com o pé no chão e que a gente aproveite mais a vida. Aproveite mais é o quê? Você ter liberdade financeira. Hoje você vê, eu moro numa cidade longe das minhas lojas, eu moro perto de duas, né, na cidade de duas lojas, mas tem loja minha que está longe de 1.400 quilômetros, trabalha no automático. Coisa tranquila, hoje eu trabalho dentro de casa. E assim, porque eu busquei, eu acreditei, eu vi aquela oportunidade. Quando ela apareceu, essa oportunidade para mim, há 10 anos atrás, quando eu montei minha primeira loja, quando ela apareceu para mim, que eu vi o modelo de negócio, mas eu já vinha com a carga de experiência, de derrotas de outros negócios que não deu certo, porque o modelo dos outros negócios meus era vender fiado, era você ter um estoque muito grande, era você ter... E não, você trabalhar com boleto, e aquela dificuldade toda que tem desses negócios tradicionais.
quando eu vi esse modelo de negócio, eu cheguei até o ponto de não acreditar. Mas aí, como eu sou muito curioso, eu fui pesquisar algumas coisas, mesmo não tendo fontes confiáveis, eu fui pesquisar. Eu vi que era um modelo de negócio que não estava muito desenvolvido no Brasil, era novo. Quando eu entrei para dentro, que eu fui melhorando, um ano e meio, 2 anos, eu obtive poucos lucros. Foi quando eu desenvolvi uma metodologia diferente de trabalhar nela, que eu potencializei o negócio. Mas hoje a gente não está falando, eu vim aqui para falar, não foi sobre isso. Eu estou falando sobre, hoje eu tenho mais tempo para estar com a família. Hoje eu tenho mais tempo, eu tenho uma menina de 5 anos que hoje eu acompanho mais, eu vou na escola dela, eu levo ela na escola, busco. A minha sogra, meu sogro mora a 30 quilômetros da minha cidade. Tem vezes que eu venho todo dia, ver ela, todo dia, tomar um cafezinho, que eu gosto de um café. Então, o que eu fiz para mim? Eu me presenteei, eu e minha família. Eu tive a paciência e a sabedoria de não cobrar do mundo, de não cobrar que isso era culpa de alguém. Não, eu olhei para dentro de mim e comecei a ver os meus erros e melhorar, buscar resultados. Eu queria viver aquilo, eu queria viver algo diferente. Para isso, eu teria que ir contra todo um sistema que estava na minha volta. E eu, como eu fui o primeiro da minha família a buscar dessa forma, eu paguei um preço, mas eu estava preparado para aquilo. Eu me preparei psicologicamente. E hoje eu vivo o resultado. Eu tenho meus negócios rodando no automático, eu tenho outros investimentos, sabe, eu sou um cara muito pé no chão nessa questão, mas eu valorizo a minha família. Eu estar perto da minha família. Hoje a minha menina, eu lembro, gente, eu ia na época, quando eu quebrei, quando eu tive minhas dificuldades, minhas filhas pediam, que eu tenho mais outras 2 filhas, elas pediam um presente, eu pedia algo, eu estava ou segurando para a gente conseguir alguma coisa, até às vezes eu não realizava o sonho delas, um ovo da Páscoa, alguma coisa assim que elas me pediam, ou para sair, porque eu estava segurando para algo, ou eu estava passando por uma dificuldade financeira, sabe? Mas assim, sempre tentando e buscando. Errei muito, mas depois que eu peguei o trilho, que eu vi que eu peguei minha experiência e eu pude aproveitar isso a meu favor, hoje eu vivo uma realidade diferente. Hoje eu vivo uma realidade diferente. Eu não quero isso mais para mim. Para começar, eu nem tenho muito mais tempo, né? Porque eu estou com 45 anos. Eu estou com 45 anos completo. Então eu tenho que ter sabedoria. Porque hoje eu tenho 45 anos, mas eu tenho uma cabeça de 80 anos. Por que, Wesley, que você fala assim? Porque pela carga que eu passei de responsabilidade na minha vida, eu fui muito novo, eu tive que ter responsabilidade muito novo. Isso não é errado, é certo. Só que você perde uma juventude, uma parte da vida. Mas foi gratificante que eu cheguei hoje aqui com mais responsabilidade ainda. Errei muito, como muitos erram. Eu errei, como você... Sempre a gente tem que acordar para começar o mais cedo possível. Levantar a cabeça daquele erro e ter possibilidade de contornar o problema. Aí hoje eu me dou o prazer de sempre que aparece uma brechinha, porque hoje eu tenho muitos cunhados, eu tenho 8 cunhados e moro em cidades diferentes. Eu não dou uma brechinha, eu pego a minha esposa e vou passear. Vou passear. Chego lá, passo um final de semana, no outro final de semana eu já vou para casa de outro cunhado, e sempre caçando lugar. Nós estamos caçando lugar. Mas, gente, é viver um sonho, é planejar dentro daquilo e nunca aceitar a derrota como algo permanente na sua vida. Eu sempre falo que o empreendedorismo, ele é a pessoa que empreende, busca e acredita, ele não quebra, ele passa por fases de crescimento. Porque ele não aceita, cara. Ele não aceita. O cara que ele busca, que vai atrás, ele vê possibilidade de mudança. E quando você se lança a isso, você vê uma oportunidade que você tem que valorizar mais sua família, você tem que valorizar mais quem está perto de você. Você começa a ver de uma maneira diferente. Você tem condições de buscar o seu melhor. Você tem condições de viver melhor. Porque nessa terra é assim, pessoal. Você vai passar várias pessoas na sua vida.
vai ter... Pessoas vão deixar saudade, pessoas vão deixar experiência, vão deixar conhecimento, mas você tem que continuar, porque é assim que funciona. Agora passamos por uma pandemia, que eu estou falando quase pós-pandemia, mas uma lição de vida. O que seria essa lição? Eu aprendi a ver de uma maneira diferente, agora que eu quero aproveitar mais, meus negócios estão no automático, está me ajudando, e agora que eu quero aproveitar, agora eu quero viajar mais, eu quero, sabe, estou com outro investimento aí, mas por quê? Porque eu vi que isso era importante para mim, isso mudaria a minha vida, isso me daria mais firmeza e felicidade. Porque não adianta a gente viver por viver, a gente viver por uma situação de momento, só passar, não, eu vou viver, pagar boleto, viver para pagar boleto, não. Hoje aquele dinheiro que eu tirava lá atrás para o dinheiro do gás, para o petróleo, que fazia falta, hoje em dia não é mais assim. Mas por quê? Porque eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu queria mais do que aquilo. Eu queria ver minhas filhas crescerem bem, eu ter condições de ajudá-las, eu estar mais presente. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Isso eu falo para vocês, não sai. Nem sempre. Algumas coisas você vai perder para ganhar outras coisas. Mas você tem que fazer a escolha certa. E as escolhas, geralmente, ela depende de você. É você que tem que ver qual que é o norte que você tem que seguir. Qual que é o norte. Porque se você não buscar o seu norte certo, você vai ficar sempre errando. Você vai ficar sempre buscando de uma maneira que é ilusória. É encarar o que tem que ser encarado. É buscar os meios que levem ao resultado que você queira. Se eu sempre que eu sonhei e está vivendo isso que eu estou vivendo, então as coisas deu certo. Deu certo. Eu tenho um plano, eu tenho meus negócios, eu desenvolvi o plano certo, eu busquei as maneiras certas e o que me motivou é o meu sonho, onde eu queria chegar. Aquilo fez com que eu tocasse o barco, aquilo fez com que eu continuasse, aquilo fez com que eu não parasse na primeira vez que eu quebrei, eu não parasse na segunda vez que eu quebrei, eu não parasse na terceira vez que eu quebrei. Fez com que eu continuasse, que quem chega lá é o insistente. Se você olha, se eu paro na primeira vez que eu quebrei e eu começasse a culpar o mundo pelas minhas escolhas, nada ia resolver. Porque o mundo não vai parar para você continuar. O mundo não vai parar porque você parou, não. Ele vai continuar. E você tem que aprender a continuar. Você tem que aprender a ver o que você quer para você. Então aí que entra as coisas maravilhosas da vida. O diferencial entre um ser humano e outro. Mostra o potencial seu, que aí busca o seu melhor. Porque eu falo que empreender no Brasil hoje, nós brasileiros somos os maiores empreendedores do mundo, adaptamos com mais facilidade. Porque os intempéries fazem com que você desenvolva. As facilidades, você tem que quebrar a barreira, porque empreender você não tem QI de quem indica, não. É o seu desenvolvimento e sua busca. É a sua metodologia, a sua maneira de buscar e ir atrás do resultado. Então, empreender no Brasil é a única maneira que eu vejo hoje, honestamente, que tirar você daquela vida comum e levar você para uma vida de resultado. Porque você é aberto a todas as possibilidades. E não é pelo fato da primeira vez, aconteceu um problema a primeira vez, eu vou parar, não. As possibilidades se abrem. E ali você vai filtrar. Aí o que vai te motivar? Alguns é palavras. É uma palavra de uma pessoa experiente que vai te motivar. Outra, tem até uma charge que eu vi esse final de semana, que o cara está na frente correndo de bicicleta e um boi atrás, correndo atrás dele. O que motivou ele foi o problema, foi o boi, foi aquela dificuldade. E o mesmo é da gente também. O que motiva a gente? O que vai te motivar? Não interessa. Não interessa qual que é o motivador que vai fazer com que você motive, vai fazer com que você, o que vai te motivar é o que você vai encarar ou para frente ou para trás, ou é aquilo que vem de problema para trás, ou aquilo que está lá na frente. Eu quero viver uma vida X, boa, uma vida de esperança, uma vida X diferenciada. E isso não importa o motivador. Busque os seus sonhos, que tudo é possível. Eu falo por mim. Se eu tivesse parado, tudo seria diferente da minha vida. Tudo. E eu não parei. Eu não parei
porque eu lembrei disso tudo, pessoal, porque hoje eu tava ali no fundo, ali, a gente tá fazendo pamonha, eu lembrando, gente, Deus é tão bom, sabe, dá motivação pra gente, dá ânimo pra gente, e hoje eu tô vivendo o meu sonho, e eu tinha que passar isso pra vocês, tá ok? Um abraço a todos aí, pessoal.